Olá! Neste vídeo, vamos ver a extensa jornada de Abraão e sua família, a instalação de suas tendas na terra de Canaã, onde Deus promete a Abraão a herança da terra para seus filhos. Então, vamos à história. Depois de uma longa viagem, Abraão e sua família armaram tendas numa terra chamada Canaã. Aqui, Deus apareceu a Abraão e lhe disse: "Darei esta terra aos teus descendentes." E aqui, Abraão construiu um altar a Deus. Ovelhas e gado agora vagam pela terra. Não havia cercas para que os animais pudessem se dispersar e se alimentar na grama enquanto passavam. Juntos, Abraão e Ló possuíam tantos bois e ovelhas que a terra não conseguia sustentá-los. Não havia pasto suficiente para alimentar o gado. Como resultado, os servos de Abraão e os servos de Ló lutavam pelos melhores pastos. Abraão disse a Ló: "Por favor, não haja briga entre mim e você, pois somos irmãos. Não é possível escolher entre todo o país que está à sua frente? Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, ou se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou para o leste e viu o lindo Rio Jordão. Toda esta terra perto do Rio Jordão era muito verde e bonita, porque havia muitos pequenos riachos que a regavam. Era uma terra tão agradável que lembrava o Jardim do Éden, que o próprio Deus plantou há muito tempo. De uma maneira egoísta, Ló escolheu aquela terra. Ele achou que tinha feito uma boa escolha, mas na verdade ele havia cometido um erro terrível. Naquele país tão bonito estavam duas das mais perversas cidades que já existiram nessa terra. Essas grandes cidades fascinaram Ló. Todos os dias ele aproximava sua tenda delas. Finalmente, ele se estabeleceu na cidade de Sodoma e designou seus servos para cuidarem de seu rebanho. A Bíblia diz que o povo de Sodoma era extremamente perverso e pecador diante de Deus. Que lugar terrível para Ló! Como seus filhos iriam crescer amando a Deus e confiando em Deus naquela cidade tão ímpia? Depois que Ló havia se separado de Abraão, Deus disse a Abraão: "Levanta agora os teus olhos e olha desse lugar de onde estás, em direção ao norte, em direção ao sul, em direção ao leste e ao oeste. Toda essa terra que tu vês, eu a darei a ti e aos teus filhos para sempre." Mas Abraão não tinha nenhum filhinho nesse tempo. Ele não era mais um jovem e você sabe que as pessoas não têm filhos quando elas são velhas. Mas Deus prometeu que os filhos dos filhos de Abraão seriam tantos quanto o pó da terra. Abraão sabia que Deus é todo-poderoso e ele acreditou que Deus iria fazer o que havia prometido. Ele confiou na promessa de Deus, mesmo parecendo impossível que ela viesse a acontecer. Essa resposta de fé é o que Deus quer ver em todos os seus filhos. Se você realmente ama alguém, você confia nessa pessoa, e é exatamente isso que Deus pede de você e de mim. Ele nos ama com um amor tão grande que se dispôs a dar seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Ele quer que nós o amemos também, e porque o amamos, acreditamos no que ele diz, mesmo quando parece impossível, porque nada é impossível para Deus. Mas outra vez, quando Deus repetiu essa promessa, Abraão não aguentou e disse: "Mas tu não me deste filhos." Então Deus o tirou numa noite escura e lhe disse: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Seus filhos serão iguais, eu lhes dei esta terra, desde o grande rio Eufrates no oeste até o rio Nilo no Egito, no sul." Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão era um pecador, assim como você e eu. Ele tinha um coração ruim, mas ele foi salvo da mesma forma que devemos ser salvos, confiando nas promessas de Deus. Jesus pagou o preço pelos pecados de todos aqueles que confiam nele, e ele nos dá um novo coração. Um coração que ama Deus e quer fazer o que lhe agrada. Sara, esposa de Abraão, sabia que era velha demais para ter filhos. Ela disse a Abraão: "Deus não me deu nenhum filho. Talvez seja melhor tu te casares com a minha serva Agar. Talvez Deus dê um filho a ela." Abraão achou que essa seria uma boa ideia. Pensou ser essa a maneira que Deus planejara lhe dar o filho prometido há tanto tempo. Portanto, Abraão casou-se com Agar. Mais tarde, porém, Sara não ficou feliz com isso, porque Agar começou a pensar que agora ela era uma mulher tão importante quanto sua chefe. Ela começou a ser rude com Sara, e Sara queixou-se a Abraão: "Dei-te a minha serva, e agora ela me despreza. O Senhor julgue entre mim e ti." Abraão respondeu: "Ela é sua serva, faça com ela o que quiser." Então Sara tratou Agar com severidade, e Agar fugiu para o deserto. O deserto não era um lugar seguro para Agar. Existiam animais selvagens e às vezes até ladrões perigosos. Agar encontrou um poço e sentou-se perto dele. A água é muito importante em áreas desérticas quentes como esta, mas Agar não estava verdadeiramente sozinha. Deus a viu sentada perto daquele poço, assustada e sozinha. Ele lhe enviou um anjo do céu. O anjo perguntou a Agar: "Agar, de onde você vem? E onde você está indo?" "Estou fugindo da minha chefe, Sara."
respondeu Agar. O anjo respondeu: volte para sua senhora e obedece-a. Você está prestes a ter um menino. Você o chamará de Ismael, porque Deus ouviu seu sofrimento. E o nome Ismael significa Deus ouvirá. Agar foi muito confortada pelas palavras do anjo. Ela sabia agora que Deus estava cuidando dela. Ela disse: Tu és o Deus que me vê. Esse é o nome daquele poço em que Agar se sentou naquele dia. Agar voltou para casa. Logo, ela teve um pequeno bebê. Ele também era filho de Abraão. Abraão chamou o menino de Ismael, conforme o anjo ordenou. Abraão tinha 86 anos quando nasceu seu filho Ismael. Abraão pensou que este era o filho que Deus havia prometido, e Agar ficou muito feliz com seu bebezinho. Deus falou com Abraão muitas vezes. Um dia, quando Ismael tinha 13 anos e Abraão 99, Deus apareceu-lhe novamente. Abraão estava agora muito velho, velho demais para ter filhos. Sua esposa Sara tinha 89 anos. Abraão estava sentado na entrada da tenda, descansando. Ele olhou para cima e viu 3 homens vindo em sua direção. Abraão levantou-se rapidamente, foi ao encontro deles e curvou-se muito educadamente. Ele disse: Senhor, por favor, venha e fique comigo, e deixe-me trazer um pouco de água em uma bacia para lavar os seus pés. Naquele país desértico, as pessoas usavam sandálias nos pés, e seus pés ficavam muito quentes e empoeirados ao caminhar na areia quente. A primeira coisa que o anfitrião fazia era lavar os pés do hóspede. Abraão disse aos seus convidados: Venham descansar à sombra desta árvore, e eu lhes trarei pão para lhes dar forças. Os estranhos responderam: Tudo bem, faça o que você diz. Abraão mandou seu servo buscar água para lavar os pés. Ele correu até a tenda de Sara e disse: Temos convidados, rápido, faça bolos deliciosos para eles. Então correu até seu rebanho, escolheu um bezerro, entregou-o a um criado e disse: Prepare o mais rápido possível e traga-o para mim para que eu possa entreter os convidados. Depois de cozidos a carne e o pão, Abraão tirou-os, pegou também leite e manteiga e colocou-os na frente dos convidados para comerem. Sara não saiu para receber os convidados, porque naqueles dias as mulheres não saíam para comer com homens estranhos. Então ela ficou na porta da tenda, atrás deles, onde podia ouvir o que conversavam. Ela ouviu atentamente, porque estranhos raramente os visitavam. Ela se perguntou quem eles eram e por que vieram aqui. Um convidado perguntou: Onde está Sara, tua esposa? Ela está na tenda, respondeu Abraão. No próximo ano darei a tua esposa um filho, disse o convidado. E Abraão imediatamente entendeu que esses convidados não eram homens comuns. Um deles era o próprio Deus, e os 2 restantes eram anjos. Sara, parada na porta da tenda, ouviu o que estava sendo dito. Ela começou a rir, incrédula. Vou ter um filho, ela pensou consigo mesma. Depois de velha e o meu esposo sendo tão velho também. Deus disse a Abraão: Por que Sara ri? Existe algo muito difícil para Deus? Ano que vem, na hora certa, Sara vai ter um filho. Aí Sara disse: Eu não ri, porque ela teve medo. Mas Deus respondeu: Isso não é verdade. É verdade que você riu, porque Deus é onisciente. Ele sabe tudo o que fazemos, dizemos e compreende até mesmo os pensamentos secretos em nossos corações. Obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!